Vamos no próximo vídeo, que tem tanto vídeo que ela quer mostrar que não vai dar tempo. Desculpe, eu escutei. Escutou o quê? Mais que escutei. Eu senti. Alguém falou com você? Você fica com medo de falar disso, né? Porque quando você fala disso, os outros escarnecem de você, não é isso? O que você tem, Chico, é mediunidade. Você é um médium. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Você está escutando, Chico? Tem um espírito amigo aqui. Não tô vendo, não. Mas ele tá pedindo papel e lápis. Você já psicografou? Chico. Você já escreveu alguma coisa digitada pelos espíritos? Redação. Carta. Isso já. Você escreveu, Chico. Reparem na final da cena, que a hora que ele termina de psicografar, ainda tá com energia espiritual. O senhor, que é esse casal que ajudou muito o Chico, coloca a mão aqui na nuca, que é o ponto da mediunidade. Vocês viram o filme Avatar? Vocês viram o filme Matrix? A gente vai falar deles no entretenimento essencial em breve. Onde é o ponto da mediunidade? Então, assim, ele coloca a mão aqui, que ele tem energia, para poder equilibrar e a energia cessar depois de um transe mediúnico. Vocês têm que entender que o Chico Xavier tinha uma mediunidade de psicografia inconsciente no início. Mas até o final foi dito que ele tinha uma mediunidade de psicografia inconsciente. Então ele entrava num transe, por isso que ele colocava a mão aqui, e a mão ia, porque aqui também um outro ponto energético. E nessa cena não mostra, porque é a primeira vez. Então, quando você não está equilibrado mediunicamente, quando você é a primeira vez, quando você está no início, então dá uns trancos na incorporação, tem gente que treme, na psicografia o braço depende, cada um é um caso, mas assim, quando você já tem anos e anos e anos de experiência, de estudo, tudo, flui mais rápido aqui a
A passividade, a incorporação, mesmo a ativação do chakra humeral. Então, o que é a psicografia? Existem 2 chakras aqui nas costas, que são os chamados chakras humeral. Chakra humeral, ok? Então, o espírito ativa toda essa parte aqui do campo mental, desse lado. O espírito não entra no seu corpo, você tem que entender isso. Não entra no seu corpo. Ativa essa parte aqui, faz a parte de proteção. Ativando o chakra humeral, vai vir toda a energia no braço e aí começa o trabalho. Em concentração, e se tiver a oração, energiza tanto, e preparação da sala, tudo, para poder ter um ambiente, o médium não sofrer. O médium tem que ter comido leve, né? Porque para o sangue não ir para a digestão, e sim poder fluir naturalmente através do corpo. Então, tudo isso a gente sabe devido à experiência de Chico Xavier e de outros médiuns psicógrafos. Então, assim, mas a primeira vez que ele psicografou foi dessa maneira. Então, você que é médium, que está até fazendo em casa, cuidado. Você tem que ter um ambiente preparado. Por quê? Porque a mediunidade, que é mais fácil de você ser obsidiado e do obsessor entrar, é a psicografia. Ah, mas eu escrevo na minha casa, né, quando me bate uma coisa. Cuidado. Por isso que tem que ser feito num centro espiritual, num centro espírita, ou numa reunião séria, com uma egrégora preparada energeticamente, com protetores. Ali ele estava com esses 2 seres que karmicamente eram os seres que ajudaram ele a descobrir o que é ser médium. Você imagina naquela época, hoje, se você fala para uma pessoa, se eu te falar agora, você é médium, e você for católico, evangélico, budista, ou, ou espírita no começo, você fala assim, como eu lido com isso? Emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, como eu lido? Lidar com a mediunidade é muito complexo. Você tem que estudar, você tem que se entender, se autoconhecer, fazer um processo de reforma íntima. Por quê? Porque é uma coisa complexa e de doação, mas não uma doação gratuita, mas uma doação que te traz a paz de espírito. Então, o Chico, ele teve isso, mas naquela época, vocês imaginaram, gente, naquela época não tinha nada de livro, só tinha os livros do Kardec, lá na França, não tinha Amazon, não tinha nada. Como que ele teve que lidar? Então, teve 2 seres que tinham lido os livros do Kardec, que karmicamente estavam no planejamento reencarnatório dele, para guiá-los numa sessão sozinhos, tá? Isso está escrito na biografia de Chico Xavier. Então, que E a ela gente fez a prece de Cáritas. E ela fez a prece de Cáritas. Não sei se. muito inteligente fazer a prece de Cáritas, porque é uma das orações que mais blindam o ambiente, a prece de Cáritas. Na Umbanda, em sessões de giras de Exu, que eu já vi, presenciei várias vezes, só se inicia a gira de Exu, que é algo muito forte, com todos os médiuns rezando alto a prece de Cáritas. A prece de Cáritas é algo fortíssimo. Tem outras, o Credo, a Salve Rainha, que são fortíssimos também, né? Mas a prece de Cáritas para iniciar o trabalho espiritual. E na Essencial E, você sabe que você só entra no Evangelho Essencial harmonizado, equilibrado, se você tiver feito a prece de Cáritas. Tem um motivo.